programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora! Educação pública de qualidade, uma luta de todos nós. O projeto Escola Sem Partido é uma coisa absolutamente sem sentido, porque de sem partido ele não tem nada, é um projeto que puxa a brasa para uma coisa só. Escola Sem Partido, para mim, seria uma escola em que a gente não tomasse uma posição favorável ao que está posto aí. Se o professor não tem liberdade para ensinar, qual a possibilidade de uma discussão que eleve o senso crítico dos filhos da classe trabalhadora? Vamos lutar contra as reformas que retiram nossos direitos. Todos os professores aqui teriam, é o ideal, de estarem preparados para fazer análise de conjuntura em todas as suas regiões. Já não é mais tarefa de 2, 3 pessoas sair louca fazendo análise de conjuntura em todos os lugares. A eleição, o golpe, a escola sem partido, a violência, tudo que está colocado, dá para nós ir juntando esses elementos e vocês fazerem isso. Pode vir uma tempestade ou pode vir o sol, pode abrir para nós. Vai depender muito da nossa luta, da nossa união, da nossa unidade e do nosso trabalho no dia a dia. Querem acabar com a sua aposentadoria. Mulheres, professores e professoras da educação básica, agricultores e agricultoras da agricultura familiar serão especialmente atingidos por qualquer proposta que eventualmente venha a ser apresentado pelo governo Bolsonaro. Eles querem cortar a garantia de um salário mínimo, tanto da Previdência quanto da assistência. Então, a pessoa que se aposente ou a pessoa que receba o benefício da assistência poderão receber, então, menos do que um salário mínimo. A pessoa que hoje contribui com R$ 76 e ganha um salário mínimo de R$ 954 e a pessoa que na Previdência Privada vai contribuir com R$ 76 vai ganhar apenas R$ 250, isso é porque, no bojo de todas essas mudanças, eles não vão dar mais a garantia de pelo menos um salário mínimo para a trabalhadora e para o trabalhador, seja na Previdência, seja na assistência social. Escola Sem Partido é o fim. Educação pública de qualidade, uma luta de todos nós. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute o projeto conhecido como Escola Sem Partido, encerrou seus trabalhos no ano de 2018, na última terça-feira, 11 de dezembro. Os trabalhos do colegiado foram encerrados sem que fosse votado o parecer do relator deste projeto, que educadores e educadoras de Minas Gerais chamam de a Lei da Mordaça. Como não haverá mais reunião da comissão este ano, o projeto será arquivado. Para os profissionais da educação de Minas Gerais, Escola Sem Partido fere a liberdade de expressão e compromete o processo de ensinar e de aprender em sala de aula. O projeto Escola Sem Partido é uma coisa absolutamente sem sentido, porque de sem partido ele não tem nada, é um projeto que puxa a brasa para uma coisa só e o que ele quer é amordaçar os professores daquilo que é a obrigação que os professores têm de estar ensinando de uma forma ampla todos os aspectos das questões, todos os viés que os assuntos têm. Nós não aceitamos escola sem partido, nós somos de uma democracia, nós queremos uma escola de qualidade para os nossos alunos, nós queremos que os nossos alunos tenham conhecimento de tudo que se diz respeito à sua identidade, sua ideologia, sua vida, seu dia a dia, o seu destaque na sociedade. Eu acho que essa escola sem partido, ela vai vigorar para pessoas que realmente não têm conhecimento do que é liberdade, do que é democracia, do que é escola com qualidade. Primeiro, ela é uma ameaça à nossa autonomia, né, enquanto profissão, e a coisa mais perigosa dela é que ela bota a família contra a nossa liberdade de expressão dentro de sala de aula. Então, por exemplo, se a família tem determinado valor e esse valor que vai ser representado, né, por exemplo, da direita ou contra a esquerda, o professor vai ficar tolhido de falar qualquer coisa que essa família julgue, num julgamento muito subjetivo, né, de que você está conversando o que pode e o que não pode ser dito dentro de sala de aula. Esse tipo de experiência, esse tipo de lei, além de ser inconstitucional com a nossa profissão, é um processo de violência à liberdade democrática
que um país e que uma educação plural tem que ter na formação dos seus cidadãos. Então é um perigo muito grande para nós professores e professoras de sala de aula. Os alunos vão ser de fato os maiores prejudicados, porque se a gente não podendo falar, tendo algum cerceamento legal ou às vezes até de constrangimento, a gente simplesmente não fala e esse vai ser o nosso prejuízo maior, né? Agora, o aluno vai ser muito pior porque ele não vai ter uma pluralidade democrática na sua formação, ele não vai nem saber dessas versões, dessa expectativa, né? Isso é uma violência sem tamanho com o processo das formações das novas gerações que esse país virá a ter. Professor doutrinador é uma grande balela que já foi inventado, né? Tem até uma proposta que eu vi que em vez dos alunos ou das famílias que estão tão preocupadas com a educação, em vez de filmar o professor, tem que filmar as condições de trabalho, tem que filmar o nosso contra-cheque, que ele vai ver que as condições, o milagre, o que a gente consegue fazer de transmissão de conhecimento já é muito e que não tem nada a ver com doutrina. É a escola do golpe, é a escola sem pensamento, é a escola que veio para criminalizar a profissão docente e que veio para fazer aquilo que eles dizem que nós fazemos, doutrinar os nossos estudantes. Na verdade, a gente sabe que não se trata de escola sem partido. Na realidade, nós reconhecemos como um projeto de partido único, né? Escola de partido único, que na verdade veio para poder impor uma ideologia sobre a classe trabalhadora que a gente sabe que simplesmente quer que a classe trabalhadora esteja à mercê do grande capital e à mercê daquilo que o grande empresário espera, né? Que é aumentar o seu lucro às custas do sofrimento desses trabalhadores, né? Que no caso nós nos inserimos nessa classe, né? O professor não doutrina aluno, o professor forma aluno, dá opções de pensamento para ele. Não a escola sem partido, que é uma ameaça direta mesmo ao trabalho, à formação do aluno. E nós, professores, nós temos que ter liberdade de expressão, gente. A gente tem liberdade de cátedra. Então, o professor não pode ter uma lei da mordaça. Isso é lei de censura. Não podemos isso, é impedir ao nosso aluno que ele tem diversos pensamentos, diversas posições. Não a escola sem partido. Nós temos um conjunto de pessoas na sociedade que não aceita a diversidade de ideias, não aceita alguns conhecimentos políticos e filosóficos e também científicos que já estão presentes na nossa sociedade, às vezes há centenas e milhares de anos. Então é um problema seríssimo a gente ficar à mercê de um grupo político que quer apenas a sua forma de pensar sendo propagada na cidade. Escola sem partido, para mim, seria uma escola em que a gente não tomasse uma posição favorável ao que está posto aí. Escola sem partido seria uma escola em que você lutaria por liberdade de expressão, por democracia, por não ao racismo, por fora aos preconceitos e por educação de qualidade para todos e todas, brasileiros e brasileiras. Fora a escola sem partido. O que nós temos que fazer nesse momento é nos unir e tentar nos respaldar por aquilo que nos protege legalmente, né? As instituições, a Constituição, a gente não pode abrir mão daquilo que é direito nosso conquistado, né? A nossa liberdade como professor, a nossa profissão, o direito nosso da questão de cátedra, né? A liberdade para a gente poder falar essas coisas. Então, eu acho que o momento agora, ele exige a gente debater esses direitos e nós não podemos abrir mão deles. Se o professor não tem liberdade para ensinar, qual a possibilidade de uma discussão que eleve o senso crítico dos filhos da classe trabalhadora? Nós enxergamos que isso será uma tragédia para a escola pública, uma tragédia para a escola livre, uma tragédia para o pensamento livre, porque a escola ela tem um único fundamento: tirar as pessoas do estado do não saber, da ignorância. E para isso você precisa de liberdade, para isso você precisa de pesquisa, para isso você precisa de expor opiniões, para isso você precisa de conhecer os vários pontos de vista. Para a UNE, esse projeto da Escola Sem Partido é um projeto de resposta também à atual conjuntura. Os professores são o setor da sociedade dos trabalhadores que conseguem chegar até a casa de boa parte das pessoas e chegam até as casas através dos seus alunos. E também os estudantes foram os que principalmente resistiram a todas as imposições de retrocessos no último período, inclusive reinventando as formas de fazer luta. Então, a Escola Sem Partido é, para além disso, barrar esse tipo de coisa, barrar a construção de uma consciência crítica, barrar aqueles e aquelas
que tem conseguido dialogar com um amplo setor da sociedade para dizer que não topam uma política que desestrutura a nossa família, uma política que acaba com o direito trabalhista, uma política que acaba com a nossa aposentadoria, uma política que acaba com as nossas liberdades. Então, sob a desculpa de falar sobre uma doutrinação que professores fazem ou não, sob a desculpa de dizer que o movimento estudantil dentro da escola e dentro da universidade, ele atrapalha a vida das pessoas, ele atrapalha que a aula ocorra de forma natural, eles, na verdade, querem acabar com o maior potencial de resistência que um país pode ter, que é a sua juventude. E, nisso, impedindo que os professores formem essa juventude, impedindo que essa juventude dê respostas à conjuntura quando achar necessário. Olha, o projeto da Escola Sem Partido é um projeto que tem uma estrutura de base fascista, uma vez que impede que os professores venham ter liberdade de conversar sobre aquilo que é mais importante dentro de uma nação, que são os fatos históricos e políticos que tocam a sociedade de uma forma geral. As alterações que ocorrem no Congresso Nacional fazem parte do contexto cidadão e que todos devem ter acesso, uma vez que nós vivemos em uma sociedade enquanto sujeitos políticos. Tolir a liberdade dos professores e dos estudantes de terem acesso à informação de forma adequada, aos quadros e aos fatos políticos, é, no mínimo, para mim, um absurdo. Eu acho que eles não vão ter bagagem para poder discutir ou discutir em casa. Em casa eles não têm respaldo. Na escola está sendo tirado esse direito. Será que a gente está coordenando e dando orientação assim, ou a gente está colocando para pensar? Acho que essa é a maior função da escola com partido. Foi a 12ª reunião para votar o parecer que impõe regras aos professores e professoras sobre o que pode ser ou não ensinado em sala de aula. Educação em debate. Vamos à luta. Retrocesso não. Sônia Mara Maranho, durante o Conselho Geral e a Assembleia Estadual Extraordinária do Sindiúti, fez uma análise de conjuntura e disse que é preciso muita união e organização para enfrentar tempos difíceis. Para que serve o movimento dos atingidos por barragens? Para que serve o Sindiúti? Qual é a minha pauta? Ela é só econômica? Ela era só econômica? Ela sempre foi só econômica? Ela precisa ser, agora, mais do que nunca, mais do que vocês já foram, política. Nós vamos ter que ter clareza para que nós estamos aqui. E vai ser um momento, companheirada, de não ter conquistas a curto prazo. Nós vamos ter que lutar muitas vezes sem dinheiro, sem condições. Porque muita coisa eles podem armar para fazer ficar nessa situação. Aí nós vamos ver quem são os guerreiros do MAB, do Sindiúti e das demais organizações. Nós temos um desafio no próximo período de reconstruir o Estado de Minas Gerais, de retomar o Estado de Minas Gerais e de retomar o Brasil. Mas olha só, não dá mais para nós governar da forma que nós estávamos governando. E no Estado nós temos duas questões. Nos unificamos para eleger, mas nos fragmentamos para negociar. Essa é a nossa avaliação. E a tática também foi fragmentar para negociar. Quando você fragmenta para negociar, fica muito mais fácil de você ter o controle. Então, a pauta da educação, a partir de agora, tem que ser uma pauta do MAB, da Frente Brasil Popular,
dessa ampla frente de esquerda que nós estamos falando que vamos construir no Brasil. Mas nós sabemos a importância que tem descer de baixo. Um professor foi agredido. Para tudo! Vamos fechar a escola e vamos conversar o que aconteceu. Se um professor foi denunciado, uma professora negra, for intimidada na escola, para tudo. E vamos conversar o que aconteceu. Olhe as possibilidades que temos de reconstruir o nosso projeto através das nossas mãos. A organização vai depender, segundo ela, de uma estratégia em âmbito nacional. Nós precisamos criar muitos líderes e cada um de vocês é um. Dentro da sua base, na sua escola, lá na sua sede. E em Minas Gerais, a Bia tem falado muito isso, nós vamos ter que fazer a disputa sim, e o MAB no último período mudou inclusive de opinião, é fazer a disputa institucional, pela democracia. E nós vamos precisar construir isso de forma coletiva. O golpe e a lei da mordaça, bem como outras ameaças, devem ser vencidos com a força de todos. Todos os professores aqui teriam, é o ideal, de estarem preparados para fazer análise de conjuntura em todas as suas regiões. Já não é mais tarefa de 2, 3 pessoas sair louca fazendo análise de conjuntura em todos os lugares. A eleição, o golpe, a escola sem partido, a violência, tudo que está colocado, e juntando esses elementos e vocês fazerem isso, sem medo. Porque o medo agora é uma coisa que nós vamos ter que vencer com coragem e o controle dele. Então é tarefa de vocês ajudar a se recolocar, a se reconstruir. E agora não é mais só eu que sou importante ou que preciso aparecer na conjuntura. Agora é nós que precisamos ter cumplicidade. E vocês nos últimos períodos deram um legado para Minas Gerais, com influência a nível nacional, que nós precisamos manter isso muito aceso. Muito aceso. Inclusive, ajudou a sustentar na política, no companheirismo, nas pautas, nos temas de Mariana. Vocês foram além das escolas. E isso precisa ser agora melhor organizado para construir o nosso projeto popular no Brasil. A diretora estadual do Sindiúti, Patrícia Pereira, disse que é hora de ter coragem para disputar a política e o poder. Nós não podemos ficar com medo, porque a primeira batalha nós já vencemos, que é a batalha contra a criminalização da política. Muitos de nossos companheiros foram candidatos nessas eleições contra o poder econômico, contra o fascismo, numa conjuntura que diz que trabalhador não pode se envolver na política, porque política é coisa de gente suja. E nós vencemos essa batalha. Nós disputamos o conceito e a narrativa de que nós, que construímos esse país, também temos o direito de disputar a política e cabe a nós disputar o poder.
E é por isso que muitos dos nossos foram eleitos e foram eleitos com votações muito importantes, como é o caso da nossa companheira Beatriz. E isso não é qualquer coisa num cenário em que o fascismo já está colocado. Vamos nos apropriar disso e continuar disputando os conceitos e disputando a narrativa. O segundo, companheiro e companheira, é que ninguém nesse momento pode ficar sozinho. Cada um e cada uma tem que se juntar e se abraçar, estar numa organização e fazer um comitê antifascista. Porque a gente derrota o fascismo com amor, com a unidade, com a solidariedade e com a fraternidade. Valores que estão entranhados na nossa luta. A situação que nós temos hoje, ela pode, lamentavelmente, piorar muito, tá? Ano que vem. A partir já de agora, pode piorar muito, né? Pode vir uma tempestade ou pode vir o sol, pode abrir para nós. Vai depender muito da nossa luta, da nossa união, da nossa unidade e do nosso trabalho no dia a dia. E aí, gente, a gente como educador, a todo momento a gente sabe que a gente aprende. A todo momento é momento de reflexão, é momento de aprendizagem. A gente sabe aquilo que nós temos que continuar a fazer, que nós sempre fazemos, é luta. O momento agora nossa luta, é o de união, é o de unidade. Obviamente, cada um tem o seu pensamento, tem seu modo de pensar, mas nós temos que aproveitar essa pluralidade e fazer com ela, consigamos construir uma pauta que nos favoreça, como a classe trabalhadora, como a maioria da população brasileira. Economista do DIEESE diz alerta para perigos da reforma da Previdência. Durante o Roda de Conversa, programa de rádio produzido pelo Sindiúti, Frederico Melo, técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, esclareceu diversas dúvidas sobre a reforma da Previdência. Disse que as mulheres serão as mais atingidas por essa antirreforma. Nós temos aqui nós vamos falar também das mulheres, tem uma perguntinha. A Maria José, ela é de Betim e ela é da área da educação. Está há 27 anos na sala de aula. E aí, Frederico, ela está falando o seguinte, que ela está aí próximos dos 50 anos, com esses 27 anos, e, enfim, ela acredita que a reforma também vai pegar em cheio a educação e as mulheres. Queria que você fizesse uma leitura para nós, para até tentar respondê-la. Sem dúvida nenhuma, mulheres, trabalhadores rurais, especialmente aqueles vinculados à agricultura familiar, são categorias que devem ser atingidos, e professores da educação básica são categorias que devem ser frontalmente atingidos nos seus direitos à aposentadoria. Então, mulheres, professores e professoras da educação básica, agricultores e agricultoras da agricultura familiar serão especialmente atingidos por qualquer proposta que eventualmente venha a ser apresentado pelo governo Bolsonaro. As pessoas têm que ficar atentas para garantir que os seus direitos sejam observados. E no caso específico dessa ouvinte, isso é ainda mais sério, porque na verdade ela está praticamente alcançando as regras que vigoram hoje para ela poder se aposentar, né? E aí, dependendo de qual é a reformulação da regulamentação que eles pretendem, ela pode vir a ser obrigada a trabalhar 10 anos a mais para efetivar o seu direito à aposentadoria. Nós temos uma informação aqui, Frederico, no material que foi feito pelas centrais sindicais, entre elas a CUT, que diz que a Previdência Pública atual, quem contribui 35 anos com R$ 76,32, recebe uma aposentadoria mensal de R$ 954. Mas por que a Previdência Privada não é melhor? Se você contribuir por 35 anos com o mesmo quantitativo, R$ 76,32, vai receber uma pensão mensal de R$ 224,95. Eles querem cortar a garantia de um salário mínimo, tanto da Previdência quanto da assistência. Então, a pessoa que se aposente ou a pessoa que receba o benefício da assistência poderão receber, então, menos do que um salário mínimo. Então, no seu exemplo,
da pessoa que hoje contribui com R$ 76 e ganha um salário mínimo de R$ 954 e a pessoa que na previdência privada vai contribuir com R$ 76 vai ganhar apenas R$ 250, isso é porque provavelmente com a previdência privada e no bojo de todas essas mudanças, eles não vão dar mais a garantia de pelo menos um salário mínimo para a trabalhadora e para o trabalhador, seja na previdência, seja na assistência social. É possível que o governo Bolsonaro também faça, junto com a proposta de reformulação da Previdência, uma proposta de mudança da assistência social. Quando a gente fala assistência social, muitas vezes as pessoas não sabem direito o que é a política da assistência social. Pode explicar. Existem dois grandes benefícios na política de assistência social: o Bolsa Família e o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, da sigla então BPC. Muitas vezes aquela pessoa que pelas regras atuais não conseguiu cumprir os requisitos mínimos para se aposentar, ela requer, e aí enfim, tem que passar por uma série de requisitos, mas muitas vezes essa pessoa que não conseguiu se aposentar passa a receber o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, por exemplo, duas categorias de trabalhadores, uma muito feminina, outra muito masculina: a empregada doméstica ou o trabalhador da construção civil. Muitas vezes a empregada doméstica trabalha sem carteira assinada, é diarista e não contribui para a Previdência. Então, ao chegar aos 60 anos de idade, ela não tem os 15 anos mínimos de contribuição que são necessários pelas regras atuais para ela poder se aposentar. Então, aí o que ela faz? Ela continua trabalhando até os 65 anos e aí aos 65 anos, que é a idade hoje da assistência, ela requer o benefício de prestação continuada. Bom, muito provavelmente o governo vai mandar uma reformulação da Previdência e da assistência, desvinculando o benefício do salário mínimo, porque hoje o BPC tem o valor de um salário mínimo e na Previdência o menor benefício previdenciário, seja auxílio, pensão ou aposentadoria, também é de um salário mínimo. Então, todo mundo na Previdência que recebe benefício tem que receber um salário mínimo ou mais, com um teto de 5.600, quase R$6.000. A gente está vivendo uma situação, Vera, que ela é paradoxal. Assim, ela é parece que é difícil a gente entender qual que é a intenção da política econômica. O que o governo quer? O que o governo Temer quer e o que o governo Bolsonaro quer? Porque a economia ela está parada, né, com desemprego muito elevado, não estão sendo gerados empregos, os comerciantes estão reclamando da falta de movimento nas lojas. Mas o governo não dá nenhum estímulo para tentar melhorar a economia e melhorar e diminuir o desemprego. E a reforma trabalhista que foi feita pelo governo Temer, ela prejudica a criação de empregos de boa qualidade. O que eu chamo emprego de boa qualidade? É emprego com garantia, emprego com as garantias legais, emprego com as garantias constitucionais, emprego com as garantias que o sindicato concede, com as garantias sindicais. Esse tipo de emprego ele foi desestimulado com a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista incentivou ocupações como se fossem de bico, do trabalhador ou da trabalhadora autônomo, trabalhador intermitente, aquele que só é convocado de vez em quando para trabalhar pela empresa. Então são empregos de má qualidade, má remuneração, más condições de trabalho, sem garantias legais, sem garantia de sindicato e, para manter no tema que a gente está aqui hoje, sem contribuição para a Previdência. Então a reforma trabalhista que foi feita pelo governo Temer e entrou em vigência há cerca de um ano atrás, em novembro do ano passado, essa reforma prejudica a Previdência Pública e prejudica tanto do ponto de vista do sistema previdenciário, porque os recursos para a Previdência diminuem com essa reforma trabalhista que foi feita, quanto do ponto de vista da classe trabalhadora. Ou seja, a reforma trabalhista criou uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que vão ficar descobertos sem a proteção da Previdência Pública.
Fiquem agora com o nosso quadro de humor. Voltaremos no próximo sábado. Até lá!